Deus nos abençoe, sobretudo abrindo a nossa mente e o nosso entendimento. Já faz algumas semanas que eu venho falando sobre a idolatria, em especial essa festa diabólica, pagã, chamada Natal. Eu sei que muitas pessoas se sentem ofendidas porque elas acham que o Natal é verdadeiramente o nascimento de Cristo, é uma data cristã e que o mundo todo comemora. Mas a Bíblia não mostra que Jesus nasceu no dia 25. A Bíblia não mostra em nenhuma parte que nós temos que comemorar, devemos comemorar. A Bíblia não mostra Jesus ou seus discípulos comemorando. Enfim, a gente, cristão, seguia pela Bíblia. O católico seguia pelas normas da Igreja Católica. O cristão não. O cristão, ele tem como guia a Bíblia. Esse é o verdadeiro cristão. O crente não. O crente, ele seguia pelas tradições. E dentro das igrejas evangélicas, existe muito mais crentes do que cristãos dentro das igrejas. Porque as pessoas, elas são guiadas por tradições, por mandamentos humanos. Então não existe base bíblica, e se você é um cristão, não existe base bíblica que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Na Bíblia, no livro de Lucas, nos dá uma ideia da época que Jesus nasceu. Está no livro de Lucas. Jesus nasceu em setembro e nunca em dezembro. E a Bíblia não manda comemorar. Agora, o Natal, ele já existia. Já era uma festa pagã há 4.000 anos antes do nascimento de Jesus. O Natal, ele já existia e sempre foi comemorado, porque era uma festa pagã, era uma tradição. Da mesma forma, é a árvore de Natal. Se a dona Líca pode fazer a gentileza, no livro de Jeremias, capítulo 10, versículo 2 ao 6. Jeremias 10, versículo 2 ao 6. Aqui fala sobre a árvore de Natal, sobre os enfeites, sobre a tradição. Aí surge. Por que que as pessoas fazem árvore de Natal? É só você ler. Se você é curioso, ou se te interessa a verdade. Às vezes não te interessa. Você prefere a mentira, porque a mentira convém a muita gente. Então, no livro de Jeremias, fala como que surgiu a árvore de Natal. Jeremias simplesmente ele mostra o que também já existia antes dele. Porque tudo isso, se você não sabe, tanto o Natal como a árvore de Natal e os presentes, surgiram assim que Noé saiu da arca. Ele tinha um filho, vou repetir a história, chamado Canaã, e esse filho foi amaldiçoado por Noé. Então ele tem um filho chamado Cuxi. Esse filho casa com Semíramis e tem um filho chamado Nimrod. Nimrod foi o homem mais usado para o projeto do diabo chamado idolatria. Foi ele quem
criou a astrologia, foi ele quem criou a Torre de Babel. Então, quando Cuxi morre, que era o pai dele, a mãe dele, Semíramis, casa com ele, casa com o próprio filho. E nasce Tamuz. E a mãe, então, diz, Nimrod havia morto, a mãe Semíramis diz que aquele Tamuz, que nasceu atrás de uma árvore, era Nimrod reencarnado. E aí passaram a cultuar o sol, a fazer o Deus Sol. E aí Semíramis, ela então diz que atrás daquela árvore nasceu Nimrod reencarnado em Tamuz. E aí começa a tradição da árvore e dos presentes. Aí começa tudo. E essa tradição, ela já existia 4.000 anos antes de Jesus. Então Semíramis se tornou a rainha dos céus, que diz a Bíblia, e Nimrod se transformou Deus Sol. E ela então propaga a idolatria. Foi Semíramis que criou o celibato, não foi a Igreja Católica. Quem criou o celibato foi Semíramis. Ela criou todo o império de idolatria, dando continuidade ao que o seu filho, marido, fazia, que era Nimrod. Então existe uma origem dessas coisas. E essas festas pagãs diabólicas foram e são o maior projeto do diabo. O que o diabo fez? O tempo foi passando, todas as nações cultuavam a idolatria, tanto que Deus disse para o povo dele não se misturar com as outras nações, basta você ler a Bíblia. Aí você vai ver que Moisés mata os idólatras. E assim, toda a Bíblia fala contra a idolatria. Que Deus sempre avisou e orientou o seu povo que não se misturasse com as outras nações por causa da idolatria. Eles adoravam o pênis, eles adoravam o órgão genital do homem, eles adoravam o sol, a lua. A idolatria era repleta. Quando, no ano 320 depois de Jesus, surge um imperador chamado Constantino, que diz ter tido uma visão de Deus, e ele então toma tudo, todo o império, mata todo mundo, e ele então traz os pagãos para o governo. E ele unifica o cristianismo com o paganismo. Foi Constantino. Aí surge a Igreja Católica. E aí todas as festas pagãs que já existiam, elas são colocadas no calendário para todo mundo participar. Alguns cristãos recusaram, outros foram mortos, outros foram perseguidos e outros presos, porque não quiseram participar das festas pagãs. Mas muitos cristãos aceitaram, como hoje aceitam o Natal. Então existe uma história. O Natal não começou quando Jesus nasce. Isso é mentira. O Natal já existia. Porque Tamuz nasce no dia 25 de dezembro. E aí o paganismo veio e simplesmente introduziu esse paganismo, essa festa e mais as outras dentro do cristianismo. E aí no livro de Jeremias, capítulo 10, fala sobre a árvore de Natal. Sobre os enfeites. Então é uma festa totalmente pagã, diabólica. Não existe outra como esta. Tanto é que o mundo inteiro comemora. E o mais absurdo de tudo, é que as igrejas comemoram.
Mas por que elas comemoram? Qual é a finalidade de comemorar o Natal, se Jesus não nasceu no dia 25? Olá, Vanderlei. Qual é a finalidade? Para algumas coisas é o comércio. Você sabe quanto, em uma semana, mais ou menos um mês aqui nos Estados Unidos, gera de dinheiro com essa festa? Mais de 20 bilhões de dólares. Não existe lugar no mundo que gere mais dinheiro em uma festa, em uma só festa, do que nos Estados Unidos, o Natal. 20 bilhões de dólares em todos os países. Então, por trás do Natal tem o comércio e tem o paganismo, a idolatria. Só que o diabo, malandramente, o diabo associou o Natal a uma festa cristã, ao nascimento de Cristo, a uma confraternização com a família. Agora eu pergunto a você, quando Jesus nasceu, houve confraternização? Obrigado, dona Lica. Diz para mim, quando Jesus nasceu, houve festa? Diz para mim, nenhuma. Maria, ela não deu nome a Jesus. Maria não disse, nasceu meu filho. Maria disse, nasceu o meu Deus e o meu Salvador. Em nenhum momento Maria chamou Jesus de filho. Nenhum momento. Maria sabia porque o Espírito Santo falou com ela. Então Maria declara, livro de Lucas, nasceu o meu Deus e o meu Salvador. Não houve festa. Não houve entrega de presente. Os reis magos trouxeram honrarias e não presentes. E só trouxeram para Jesus. Eles não trouxeram presente ou oferta para Maria ou para José ou para a família de Jesus. Ou para os amigos, para os vizinhos. Então existe muita mentira, muita contradição. Porque o diabo, ele enfeitou o pavão. Ele fez as coisas de uma maneira que todo mundo acredita nessa mentira. E é absurdo, um pastor, é nojento, um pastor acreditar nisso. Quer dizer, o pastor, ele simplesmente ele está adorando a Baal nessa época. Assim de fácil. Eu estou falando para vocês várias coisas que comprovam que essa festa é mentirosa, é pagã. Eu estou provando para você. Mas se você não quer a verdade, eu não posso fazer nada, nem Deus vai te obrigar a crer na verdade. Então a árvore de Natal, como os presentes, tudo tem uma origem, que é a idolatria, o paganismo. Então a Igreja Católica, ela introduz essa festa e ela se dá bem. Ela se enriquece, se torna a igreja mais poderosa, mais rica do mundo. E a Igreja Evangélica, por sua vez, está colaborando com a Igreja Católica. E por que os pastores não falam a verdade para o povo? Porque sabem que se falar a verdade, as pessoas vão embora. E como o interesse deles não é a verdade, e sim o dízimo e a oferta, eles não falam. Eles não falam. Assim de fácil. Você está vendo alguém falar? Muito pouco. Alguns estão falando porque eu estou falando. E muitos pastores não falam. Supostamente você fala, bispo, eu vou na minha igreja, mas lá o pastor não comemora. Mas ele é covarde, ele não fala. Ele está falando de dinheiro, ele está falando de campanha, ele está falando que a sua vida vai mudar. Mas por que ele não fala? Por que ele não tirou o mês inteiro? Eu estou há 2 semanas falando sobre a idolatria. E posso ficar um mês. Por que o pastor não pode?
Eu posso ficar um mês falando de idolatria, com versículos diferentes. O contexto sempre é o mesmo. Idolatria é um inferno, é uma festa pagã. Mas eu estou usando vários versículos diferentes para mostrar a você na Bíblia quantos versículos há sobre a idolatria. Agora o pastor, vou repetir, ele sabe pegar o cego de Jericó e transformar em campanha. Ele sabe pegar a mulher cananeia e transformar em campanha, em dinheiro. Isso ele sabe fazer. Mas ele não fala da idolatria. Ele é um covarde. E você é cúmplice se você frequenta essa igreja. Você simplesmente é cúmplice. Como é que você vai tirar uma pessoa do inferno se ela vai morrer na mentira? Você só pode tirar uma pessoa do inferno falando a verdade. Falando a verdade. A verdade é a Bíblia, não sou eu nem você, nem igreja A, igreja B. Todo mundo conhece esse versículo, até o Bolsonaro usa esse versículo. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Até o Bolsonaro usa esse versículo. E o pastor não. Então eles estão tudo caladinhos. Veja, os pastores estão calados. Era para você ligar a televisão, era para você entrar na internet, no Facebook, e tá todos os pastores falando contra a idolatria. Uma corrente, idolatria, essa festa do diabo. Não. Você liga o Facebook, tá lá o pastor cantando. Falando que a sua vida vai arrebentar, convidando você para a vigília da virada. Há um mês que ele está chamando você para a vigília da virada, não é verdade? Há um mês que ele está anunciando a vigília da virada, a vigília da virada. Se você falar, pastor, eu trabalho, falta o trabalho. Pastor, a minha mãe, o meu pai está doente dentro de casa, deixa ele lá e vem para a vigília da virada. Isso ele sabe fazer, são safados. Canalhas, porque eles estão a ponto de mandar você sair do trabalho para participar, deixar de trabalhar, participar da vigília da virada, deixar alguém da sua família doente em casa para participar da vigília da virada. Safadeza, canalhas. Sobre a idolatria, eles não falam. E você é cúmplice, porque você vai lá. Você frequenta, você dá o seu dízimo, você dá a sua oferta. Você acha que Deus vai ouvir a sua oração ou a oração desse pastor? É perder tempo na vigília da virada. Escuta o que eu estou dizendo para você. A não ser que o seu pastor seja macho e ele esteja falando contra o Natal. Porque não existe época melhor para falar. Ou eu vou falar do Natal em janeiro. Eu vou falar do Natal em fevereiro. Não, eu tenho que falar um mês antes, no mínimo, ou 2 meses antes, no mínimo, sobre essa festa diabólica. Mas eu não posso falar em janeiro. Mas eles não falam. Meu amigo e minha amiga, talvez você seja uma pessoa que goste da mentira, eu não gosto. Talvez você seja uma pessoa que gosta de ser enganado, eu não gosto. Eu estou provando na Bíblia, veja os meus vídeos. Eu estou provando na Bíblia, com versículos diferentes há 2 semanas. E o seu pastor? Liga a televisão, bota na internet para ver se eles estão falando. Não. A maioria são covardes. Porque eles não querem perder o seu dízimo. Para falar que você tem que dar o dízimo 13º, aí eles falam quantas vezes na reunião? Quantas vezes no mês? Olha, não esquecem, o dízimo do 13º. Não esquecem. Tem pastor que pede até o dízimo adiantado. Ontem eu conversando com um rapaz no México, ele disse, olha, bispo, aqui eles estão pedindo o dízimo já de janeiro, adiantado, para a campanha. Olha.
Quer dizer, a pessoa nem sabe se vai trabalhar em janeiro, os pastores já estão pedindo dízimo adiantado. Chamar de canalha é pouco. Por que eles não falam da idolatria? Na Bíblia deles só tem dízimo, né? Na Bíblia deles só tem oferta. Na Bíblia deles só tem campanha. Na Bíblia deles só tem alegria. Veja. Voltou, dona Lica? Veja, na Bíblia desses pastores só tem dízimo, oferta e campanha. Não tem idolatria. E se você lê bonitinho, o que mais irrita a Deus é a idolatria, não é a pobreza. Deus nunca mandou matar um pobre, mas sempre idólatras. Deus nunca foi contra a pobreza, porque a Bíblia diz que sempre existiria pobreza. Porque tem gente que é vagabunda, tem gente que não quer trabalhar, tem gente que é preguiçosa, tem gente que só quer ficar dormindo, tem gente que só quer ficar tomando cachaça. Então são pobres. A pobreza tem a sua origem, as suas razões, os seus porquês. A riqueza também. Então a Bíblia fala, sempre existiria pobre. Mas Deus nunca mandou matar o pobre. Deus nunca chamou um profeta e disse, olha, acaba com os pobres. Nunca fez isso. Qual era a pobreza na época de Gideão? Era a idolatria. Por que não chovia na época de Elias? Era a idolatria. É que você não lê a Bíblia. O seu pastor também não lê a Bíblia, não é possível. Porque a seca, a falta de chuva, a miséria era sempre decorrente da idolatria. Mas o seu pastor não prega, não convém. Mas ele está pedindo o seu dízimo adiantado. Ele está falando, ele está sempre te lembrando, olha, o 13º. Ele prega o cego de Jericó, mas ele vai no 13º. Você já prestou atenção? Ele prega o paralítico, mas ele vai lá no 13º. Ele fala, olha, Jesus está voltando, mas o seu dízimo é muito importante. Ele sempre dá uma voltinha e toca no dízimo na mensagem. Quantas vezes? Engraçado, eles não falam da idolatria. Os bambambãs da fé proíbem os seus pastores de falar da idolatria. Você sabia disso? Veja. Os bambambãs da fé que tem aí no Brasil, eles não falam da idolatria. Eles não falam. Quando falam, é com o rabinho entre as pernas, peidando para dentro. Esses são os bambambãs da fé. Mas para falar de dinheiro, para falar que a sua vida vai mudar, aí eles ficam nervosinhos e molhadinhos. Mas você gosta do engano, fala a verdade. Você já comprou a sua roupa branca para ir na vigília da virada? Porque os macumbeiros fazem a mesma coisa. Você já comprou a roupa branca? Para ir na vigília da virada, aproveita e vai lá no Guarujá, vai lá em Copacabana, dá uns pulinhos na praia para ver se muda. Entendeu? Bota uma ferradura atrás da porta, um galinho de arruda atrás da orelha. Entendeu? Bota uma cabeça de alho, de cebola na porta para trazer prosperidade. Bota arroz igual os budistas fazem. Coloca arroz no porquinho. O que mais tem é simpatia para trazer dinheiro. Meu amigo e minha amiga. Tudo isso é palhaçada quando você não vive a verdade. Tudo isso é mentira quando você não vive a verdade. Deus quer que você viva a verdade. E as bênçãos são consequências. Está escrito isso. Deuteronômio 28. Eu vou te abençoar na cidade ou no campo. Aonde você for, eu vou te abençoar. Basta você me obedecer. É inacreditável.
é inadmissível, é podre, é nojento ver um pastor comemorando o Natal. É nojento. Vê aí, Jeremias 10, que a dona Lica colocou. A árvore de Natal já existia. Nada do que você está participando hoje sucedeu depois de Jesus. Sucedeu 4.000 anos antes de Jesus. O Natal, o presente, o Papai Noel, tudo isso surgiu antes. Só que a Igreja Católica, ela enfeitou o pavão. Ela introduziu, colocou na Igreja Cristã e hoje o mundo todo participa. Todo mundo participa. Acreditando que Jesus nasceu no dia 25. Você já parou para pensar, e eu falo isso sempre, o que tem essa festa com Jesus? Se é o dia que vende mais drogas, cocaína, sexo, divórcio, violência, mortes em todos os aspectos, desastres. O que tem a ver isso com Jesus? As pessoas estão desesperadas. Poxa, eu nunca vi igual. Os mercados, as pessoas parecem que o mundo vai acabar amanhã, porque estão comprando tudo que tem direito. Não tem cerveja, compra tudo, Coca-Cola e tudo, e comida para lá e para cá, tudo. As pessoas não dormem, as pessoas estão desesperadas. O que tem a ver isso? Teve isso quando Jesus nasceu? Teve isso? Teve essa festa toda de arromba? Não. Isso tudo é projeto do diabo para desviar as pessoas de Deus. E você acredita nisso? Você deve acreditar em chupacabra. Você deve acreditar em mula de 2 cabeças, né? Ou mula sem cabeça, sei lá. Você deve acreditar em fantasma. Você deve acreditar em disco voador. Você deve acreditar que tem vida em Marte, em Júpiter. Você acredita em Papai Noel. Só falta agora você votar no Lula para fechar o pacote. Só falta você votar no Lula. Aí não vai ter adjetivo para você burro, ignorante, estúpido. Não vai ter. Vai faltar adjetivo para você. Leia a Bíblia. Você não concorda comigo? Leia a Bíblia. Você gosta de mentiras? Não assista os meus vídeos, porque aqui você não vai ouvir mentira. Nem palavras bonitas, nem agradáveis, nem meu querido, minha querida. Aqui não. Para terminar, Deus, quando chamou Ezequiel, quando chamou Jeremias e os outros profetas, mas Deus disse: olha, esse povo é duro. Esse povo tem um coração obstinado, mas você vai ter que falar com eles. Eles vão ter que saber que há no meio deles um homem de Deus. Quer eles ouçam ou deixem de ouvir. Essas foram as palavras de Deus para Jeremias, para Ezequiel, para todos os profetas. Deus disse: esse povo é duro e de coração obstinado. A mesma coisa acontece hoje. E o mais engraçado de tudo é que as pessoas estão nem aí para Deus, né, nessa época. Estão preocupadas com a festa. Aí acabou a festa, acabou a hipocrisia, porque é a festa mais hipócrita que tem. Todo mundo se ama. Todo mundo se ama. Até parece que um presente pode provar o amor de alguém. Mas a hipocrisia faz isso. A hipocrisia faz você acreditar que um presente, ou um beijo, ou um abraço, prova que uma pessoa te ama. Você acredita nisso? Eu não acredito. Eu não acredito num presente, não acredito num abraço, num beijo. Eu acredito na honestidade das pessoas. Eu acredito na sinceridade das pessoas. Para mim isso é amor. Presente você pode dar a qualquer um, ou receber de qualquer um. Custa nada. O seu problema não é fé, é ignorância. Enquanto você for ignorante,
A Igreja Católica vai continuar sendo mais rica, mais poderosa, e as igrejas evangélicas continuarem te enganando. Mas não esqueça, hein? Já comprou sua roupinha para a vigília da virada? Vai ser uma benção. Você que participa do Natal, adorando a Baal, a festa mais pagã, mais diabólica, aí você acredita que Deus vai te ouvir. Leia Apocalipse 21:8. O que vai acontecer com os idólatras, covardes e os mentirosos. E dentro das igrejas existe muito mais gente mentirosa do que fora das igrejas. Dentro das igrejas existe muito mais hipocrisia do que fora da igreja. E dentro das igrejas existe mais idólatras do que fora da igreja. Porque nunca se viu tanta idolatria dentro de uma igreja evangélica como a gente vê hoje. A Igreja Católica perdeu em termos de idolatria. A Igreja Católica promoveu a idolatria, mas a Igreja Evangélica, ela se alimenta da idolatria. Já tem 30 minutos, dona Lica? Fica aí esse vídeo. Eu sei que você não gosta porque você nem divulga o vídeo. Isso eu sei. Eu vejo quando a pessoa vê o vídeo e divulga o vídeo. Aí eu sei que ela é amante da verdade. Mas se ela não divulga, é porque ela não quer problema. Ela não quer problema. Obrigado. Então, eu conheço os amantes da verdade. Eu conheço. Mas por que as pessoas veem meus vídeos e não divulgam? Porque elas não querem problema com a família. Não querem problema com o seu pastor. Porque são propriedades do pastor. Porque o seu pastor, ele trata você como gado. Você não pode ir a lugar nenhum, você não pode falar com ninguém, você não pode falar nem com a sua família. É só a igreja dele. É só ele. Ele trata você como gado. E você, estúpido, você aceita. Então eu sei quem é amante da verdade quando as pessoas divulgam os meus e outros vídeos de outras pessoas que falam a verdade. Mas você fica divulgando unha, cabelo, barba, bigode, cachorrinho, gatinho. Você divulga palhaçada, bobeira, abobrinha. Aí depois vai para a igreja pedir a Deus, Deus me abençoa minha casa. Deus fala assim, não, pede a sua unha para te abençoar, o seu cabelo, o seu cachorro, o seu gato, o seu pastor. Peça a essa gente. Porque vocês não são amantes da verdade. Vocês são amantes do paganismo. Porque o paganismo traz dinheiro. A Igreja Católica se enriqueceu com o paganismo, com a idolatria. Fica aí o vídeo. Bom dia.